Olá, eu sou Luciano Santinelli, presidente da Associação do Bairro, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o nosso projeto recém-anunciado da instalação dos postes de monitoramento, né, de segurança. Então, eu vou iniciar dando um histórico rápido, né, de como a gente chegou a isso. Ao longo de mais de um ano, a gente estudou diversas soluções de segurança, né, rondas fornecidas por empresas de segurança, sistemas de postes de monitoramento fornecidos por empresas, soluções de inteligência artificial para identificar comportamentos suspeitos e roubos, né, por meio das imagens das câmeras. E em todas essas soluções a gente acabou esbarrando no problema de um alto custo mensal, né? Então, para dar uma ideia, uma ronda 12 horas noturna com um carro e um vigilante custa na ordem de R$20 mil por mês. 24 horas, esse custo fica entre 36 e 40 mil reais por mês, apenas para um vigilante e um carro, que obviamente não vão oferecer uma boa cobertura para o bairro todo, né? Falando das empresas com postos de monitoramento, né, elas cobram um valor baixo de instalação, algumas nem cobram instalação, mas o valor médio aí é da ordem de R$600 mensais por poste, né? A gente, pela quantidade que precisa, né, que são pelo menos uns 25 postes, a gente está falando aí de R$15 mil mensais, né? E obviamente, se você deixa de pagar o serviço, eles retiram tudo. E na verdade eles não fazem monitoramento, né? Eles apenas colocam os postes, fazem as gravações das imagens e, se necessário, fornecem essas gravações quando solicitado. A última solução, que é a da inteligência artificial, esses serviços eles são vendidos em separado. Então, um serviço é para comportamentos suspeitos, outro serviço é para, por exemplo, alguém pulando o muro e violando o perímetro, né? E eles custam, em média, em torno de R$100 por serviço por câmera. O nosso bairro precisa de no mínimo umas 60 câmeras, né? Então a gente estaria falando aí de no mínimo R$12 mil por mês só de serviço de inteligência artificial, sem contar o custo de instalação, manutenção e operação das câmeras, né? Então são todos serviços com custos mensais altos e que o fluxo de caixa que a gente tem na associação não permite a contratação, eles são inviáveis, né? E aí recentemente, né, por iniciativa de alguns moradores e do Valdson, que é um dos sócios da Guarita Central e que tem uma empresa de segurança e faz instalação de alarmes, né, e outras coisas, foram instalados 6 postes de monitoramento no bairro, né? E a gente achou o resultado muito positivo, né? Desde que eles foram instalados, a gente não teve nenhuma ocorrência de roubo à residência no bairro, que é claro, a gente não pode atribuir 100% aos postes, né? Outros fatores podem ter contribuído, mas eu tenho certeza que eles ajudaram nisso, né? E pelo que eu conversei com o Valdson, muito além da questão dos roubos à residência, esses postes têm sido muito úteis para eles identificarem carros suspeitos, pessoas suspeitas, etc., né? E já atuar, né? Então a gente negociou um contrato com o Valdson, né, para instalar 20 postes de segurança distribuídos pelo bairro. É um projeto de 4 fases, cada uma de 5 postes, né? E a gente já iniciou a primeira fase, né?
Então, esses primeiros 5 postes, a gente selecionou eles porque já havia sido verificada a viabilidade, né, técnica para instalar eles, e eles têm uma distribuição em várias ruas do bairro, né, além dos que já estavam instalados, né. A vantagem desse projeto, né, é que a gente contrata os postes e paga pela instalação deles, né, e aí depois a gente tem um custo baixo mensal de manutenção e operação, que é compatível com a arrecadação da associação. E se o dia de amanhã, por algum motivo, o Valdson decidir parar de oferecer esse serviço de manutenção e operação, os postes são propriedade da associação, então a gente pode conseguir um outro profissional ou empresa para continuar fazendo a manutenção e operação, né? Os postes não são removidos nem deixam de funcionar. E como funciona, né? É um projeto que ele é independente da segurança, mas que tem uma integração com a segurança. Então, a associação está contratando do Valdson, por meio da sua MEI, a instalação, operação e manutenção desses postes. Tá? A associação não tem nem terá contrato com a Guarita Central na parte da segurança. Essa contratação continuará sendo feita da mesma maneira que é hoje, né, de maneira independente por cada morador, ou não, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo coisas diferentes e separadas, o Valdson vai fornecer essa integração com a Guarita Central para que eles possam ter acesso às imagens e monitorar as câmeras, né, e atuar em cima delas, né. Então, para quem contrata os serviços da Guarita Central, vai agregar valor, né, porque a atuação deles vai ser mais eficiente com esses postes e essas imagens das câmeras, né. Por exemplo, se alguém entra em contato com eles e diz: tem um carro suspeito passando aqui, eles podem procurar o carro pelas câmeras e ver o que ele está fazendo, né, e já direcionar alguém para ir lá verificar o carro, né, em vez de ficar rodando o bairro procurando ele. Mas também fornece segurança, mesmo para quem não contrata a Guarita Central, né, porque independente da gente ter as imagens e de eventualmente alguém monitorando elas perceber alguma coisa, a gente tem a ostensividade dos postes, uma grande quantidade de postes de monitoramento, né, em todo o bairro. E isso vai ser um diferencial, né? Qualquer bandido que vier para o bairro vai perceber, vai ter uma sensação de que a segurança no bairro é muito mais intensa que em outros. E isso vai funcionar como um inibidor, né, que é o nosso objetivo. Então, mesmo para quem não contrata a Guarita Central, deve agregar muita segurança, né. Sobre a distribuição desses pontos, a ideia é a gente ir distribuindo em cada fase de maneira homogênea para ir cobrindo todas as ruas do bairro, né. Mas é claro que a gente vai ter que levar em conta algumas coisas na hora de selecionar os pontos, né, na hora de bater o martelo de cada fase, de quais pontos serão instalados naquela fase. Uma é, obviamente, o que faz mais sentido na questão da cobertura. O segundo ponto é a viabilidade, né? Obviamente a gente precisa de eletricidade e internet nos postes. E o terceiro fator vai ser o número de contribuintes, né? Porque a associação vai estar contratando isso e vai pagar por isso pelas contribuições que ela recebe. Então a gente vai sim priorizar as ruas com mais contribuintes, né? Mas a ideia é mesmo assim, ao longo do tempo, a gente cobrir todas as ruas, né? Porque não adianta a gente ter muita cobertura numa rua e pouca ou nenhuma na rua ao lado, né? A ideia é a gente transformar o bairro todo num ambiente seguro. Mas é claro que o projeto ele tem um custo alto, né?
Então nós estamos falando aí em torno de R$120 mil de custo de instalação e em cerca de R$36 mil anuais de manutenção e operação, né? Então o cronograma que a gente tem para implementação é de 30 meses, né? Então a gente contrata uma fase, tem 90 dias para a instalação dos 5 postes dessa fase, e aí depois a gente tem uma pausa de 90 dias antes da contratação da fase seguinte, né? Essa pausa serve justamente para a gente fazer essa seleção desses pontos em função da viabilidade, contribuições, etc. Mas ela também serve para a gente recompor caixa, né? Então o projeto como um todo, né, vai custar mais de R$200 mil durante esses 30 meses. E para viabilizar isso, a gente vai precisar fazer um reajuste no valor da contribuição da associação, né, que tem sido a mesma por muitos anos, né? E porque a gente tem feito até hoje foi suficiente, mas agora, né, com esse projeto de segurança, a gente vai ter um custo mensal maior fora todo o investimento. Então o que nós vamos fazer é aumentar a contribuição, que hoje é de R$600 anuais ou R$50 mensais, para R$100 mensais ou R$1.000 ao ano, né? Então a gente tem um descontinho aí para contribuição anual, porque obviamente como a gente quer instalar os postes o mais rápido possível e o maior custo é o de instalação, né? O quanto antes a gente puder viabilizar esse caixa, melhor. Então eu já vou pedir agora, né, para os contribuintes que já fizeram a sua contribuição do ano, que complementem a diferença para o novo valor, e para os que contribuem mensalmente, para que já a partir da próxima contribuição já passem a contribuir com o novo valor, né? Obviamente também para quem não contribui com a associação, né, a gente pede que contribua, e para todos que tentem convencer mais moradores a participar e contribuir, tá? Que é a única coisa que tem que ser feita, é a contribuição para a associação, né? Lembrando, ninguém precisa participar ativamente, comparecer a reuniões, né? O que a gente precisa realmente é a ajuda financeira para poder implementar o projeto. Então, esses 30 meses, né, eles têm essa relação com o fluxo de caixa esperado que a gente tem, mas esse prazo pode tanto se encurtar como se alongar, dependendo de como for o caixa da associação ao longo do tempo, né? A gente já tem o caixa para a primeira fase, por isso que ela já foi iniciada, e a gente tem parte do caixa da segunda fase. Então, a gente espera que essas duas fases possam ser implementadas dentro do prazo, né? Já as duas fases seguintes vão realmente depender da gente conseguir aumentar a contribuição para fazer mais caixa, né? E posteriormente, uma vez que a gente tiver completado esse projeto, né, esse caixa extra, né, ele vai servir para a gente fazer outras implementações, como adicionar guaritas em todas as ruas, né? Mesmo que não tenha um vigilante dentro delas, né? Tipo guaritas com vidro espelhado, iluminação, para justamente a gente ir aumentando mais ainda a ostensividade da segurança do bairro, né? E como é que vai funcionar nessa questão das imagens? Os moradores os contribuintes, né, vão ter acesso às imagens por meio do aplicativo, né, e de novo o pessoal da segurança também vai ter acesso a elas, né, tanto por um monitoramento na guarita central como por aplicativo, tá? E qual é o conceito que a gente tem, né, da distribuição desses postes? A gente cobrir todos os cruzamentos e acrescentar postes adicionais de meio de quarteirão, né? A ideia é, em qualquer ponto do bairro, a gente ter uma câmera a no máximo 50 metros de distância. Então as ruas mais compridas vão precisar de
2 postes de meio de quarteirão, né? E as mais curtas de 1 poste de meio de quarteirão. E com isso a gente cobre o bairro todo, né? Então, nós da diretoria estamos muito contentes, né, com finalmente ter conseguido viabilizar uma solução de segurança, né? A gente espera que os outros moradores também fiquem satisfeitos, né, com esse projeto, com o resultado dele. E bom, nós ficamos à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida, né? E qualquer pessoa que quiser passar a contribuir pode falar comigo ou com a Valéria, né, para a gente passar as instruções, tá ok? Então, obrigado a todos e fico à disposição.